Bom dia a todos. Iniciaremos agora o segundo tema, manejo de pragas. Então, estratégia para o manejo e controle de pragas na cultura do milho, com foco em pulgão e cigarrinha. Pesquisador Glauber Renato Stumer. E aí, gente, eu quero fazer um convite, antes de ler aqui o currículo do professor brevemente. O professor Glauber, ele não vai vir aqui e dar a solução para nós para controle de cigarrinha. Então, eu quero pedir para a plateia que nós vamos ser os repassadores para os agricultores sobre esse tema que é tão inerente hoje, tão complexo. Então, eu gostaria de pedir eu, como também vou estar na plateia, da gente olhar a praga como um todo, biologia da praga, dinâmica populacional. O professor, eu vou bater a carteira do professor Glauber aqui, ele não vai vir aqui dar uma solução para nós, para resolver o problema do cigarrinho, uma solução, um ou dois tipos de manejo que vai resolver. Então, é com esse espírito, então acho que a palavra é essa, é com esse espírito, a gente está aqui, praticamente todo mundo tem formação agronômica ou são estudantes, então a gente tem esse espírito assim, vamos conhecer a praga, vamos conhecer o nosso inimigo, porque é muito difícil fazer controle de cigarrinha. Por exemplo, agora a gente teve uma população altíssima, plantou-se milho verão e praticamente não deu problema no milho verão. Então, é dinâmica populacional da praga. Então, esse espírito que eu peço para vocês, ok? Então, o professor é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado na área de entomologia agrícola pela mesma instituição, Santa Maria. Foi professor da Universidade Federal de Santa Maria, atuou por 6 anos como agrônomo de desenvolvimento de produtos de mercado da Sumitomo. Atualmente é pesquisador de entomologia na CCGL. A CCGL é do Rio Grande do Sul, o professor pode explicar melhor. Atuando nos seguintes temas: manejo integrado de pragas em grandes cultivos e amostragem e monitoramento de insetos praga. Professor, desejamos uma ótima apresentação e a palavra está contigo. Bom dia! Tudo bem? É um prazer estar com vocês. O Rogério já elevou a régua aí em relação ao desafio que a gente tem aqui para conversar com vocês. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui na associação. Como fui apresentado, pessoal, sou o Glauber. Vamos voltar aqui que não projetou no slide inicial. Sou o Glauber da CCGL, pessoal. Cooperativa Central Gaúcha Limitada, sediada em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Então, aqui uma foto aérea da nossa estação de pesquisa. Então, a CCGL, ela é oriunda aí de Fundacep, FECO Trigo, Então, a gente tem 52 anos de história de pesquisa. Nós somos em 6 pesquisadores, atuando, então, nas suas especialidades, gerando informação para as nossas cooperativas singulares. Então, nós temos 30 cooperativas do Rio Grande do Sul, todas as principais cooperativas associadas a nós, nós como cooperativa central. Além disso, a gente só... Como cunho de curiosidade também, temos um parque fabril no lado da nossa estação lá em Cruz Alta, que é um dos maiores parques fabril de leite em pó da América Latina, e também os terminais de Rio Grande, Termasa e Tergrasa. Então, basicamente, aí, atuando em prol do nosso associado das cooperativas do Rio Grande do Sul. E aí temos um grande desafio aqui para conversar com vocês em relação a pragas do milho, cigarrinha do milho. Então, o que a gente vai... começar a contextualizar, e o Rogério deixou bem claro aí a mensagem, que não existe uma solução única, Então, são táticas de manejo. Em relação a nós construirmos, nós precisamos primeiro conhecer essa praga, entender como que ela se desenvolve. E aqui a gente tem o ciclo dela. Basicamente, esse ciclo vai passar por ovo, ninfo, adulto, em torno de 25 dias. Claro que isso é variável de acordo com a temperatura do ambiente, isso não é novidade em relação a questão aí dos insetos, eles são regrados pela temperatura, mas numa condição de safrinha, nós vamos ter
uma situação aí em torno de 25 dias. Isso é pouco tempo, vai dar 3 a 4 gerações dentro do ciclo da cultura de milho. Tá? Por isso que a população cresce rapidamente. Tá? Um ponto importante, aonde que ela se alimenta? Do cartucho da planta de milho. Ah, essa informação é muito pertinente, né? Porque em cima desse ponto que todos os senhores bem sabem, mas às vezes a gente passa um pouco desapercebido, por que a gente precisa fazer intervalo curto de aplicação? Muito está associado à questão da alimentação aqui no cartucho. A planta de milho em 3, 4, 5 dias coloca o quê? Uma nova folha, eu preciso ter produto ativo, efetivo ali para controlar esse inseto antes que ela contamine. Tá? Então, e outro ponto importante, tá? A fêmea aí tem uma vida útil aí de em torno de 40 dias, o macho tem uma vida um pouco menor, há uma postura endofítica dentro da camada da folha do milho que dificulta predação, dificulta, por exemplo, alguma eficiência em relação a ovos. Tá? E outro ponto crucial aqui, que toda a cigarrinha que sai desse ovo, então essa ninfa aqui, ela está sadia. Tá? Ela não está bacterilífera. Tá? Ela não está contaminada com o complexo de enfesamento, seja elas bactérias ou vírus. Esse ponto é muito importante, senhores e senhoras. Tá? Porque se esse inseto não está contaminado, ele vai precisar se alimentar de uma planta de milho que já está contaminada, já está tendo, né, tem a presença do complexo de enfesamento dentro lá dos seus vasos, principalmente do xilema. Então, a questão de manejo, principalmente de manejo figuera, né, o professor Canteri já deixou a bola no gol ali em relação àquela foto da soja com plantas de milho, né, lá como plantas figuera ou plantas voluntárias. Porque muitas vezes a gente pensa muito no inseto e esquece o complexo de enfesamento. Então, quando você tem plantas figueiras, muitas vezes, no meio da minha soja, quando eu vou entrar com milho segunda safra ou safrinha, a população migrante de outras regiões, porque essa praga é muito migrante, que possa ser não infectada ainda, ela se infecta nessa planta tiguera e está plenamente habilitada a contaminar a minha lavoura do milho safrinha. Porque o período que nós chamamos lá de aquisição, latência, né, que ela adquire a bactéria, até ela ficar efetivamente transmissora, ocorre em alguns dias. Né? Mas se isso ocorrer antes nos milhos voluntários, aumenta a problemática. E aí, como nós estamos falando do inseto vetor, né, então esse é outro ponto importante aqui para nós discutir. Né? E é uma tendência, né, a cada vez mais nós temos dificuldade no manejo de pragas, porque não é mais propriamente a questão de dano. Né? E aí, professor Canteri, eu vou começar a puxar para o lado da praga. Né? E o professor falou, tu tem a praga, tem aí a percepção do dano futuro. Mas quando nós falamos em praga vetora, né, aí ela está transmitindo, né, doenças que eu preciso controlar. E é uma tendência, trips está aí, pulgão está aí, cigarrinha está aí. E aí nós não podemos o quê? Subestimar a praga, porque senão temos uma situação como essa. Tá? Acho que aqui não precisa sensibilizá-los, né? Até vocês sofrem mais danos com a praga em relação a nós, Rio Grande do Sul. Tá? Mas nós não podemos brincar, porque é aquela questão, quando o milho começa a tombar, caixão e vela preta. Não tem o que fazer. Tá? Então, é um ponto importante. Nós precisamos manejar o vetor na fase inicial da cultura de milho, que você não tem sintomas visuais ainda, porque esses sintomas vão aparecer lá na frente. Tá? Então, não podemos brincar com ela. E aí, pessoal, assim, a gente trazer alguns exemplos, né, que a gente vem fazendo no Rio Grande do Sul, junto com as cooperativas, né, para ir construindo aí as táticas. Né? Uma delas, rede de monitoramento. Tá? Isso aqui são todos os pontos de monitoramento que nós temos na rede técnica cooperativas monitorando o Rio Grande do Sul. São 77 municípios com cartelas adesivas como essa. Para quê? Ter um termômetro da região. Tá? Pessoal, essa cartela custa R$4 na semana. O custo unitário. Tá? Ela dá uma informação fantástica. Tá? Ela dá aquela percepção de como que está a pressão populacional na área. Digo mais, né, ela tem um retorno, né, da informação, por exemplo, 15 a 30 dias antes de os senhores semear o milho safrinha. Tá?
coloque ela lá para ver como é que está a pressão populacional da área. Tá? Nós, como pesquisa, a gente está avaliando 365 dias no ano, mas colocar 30 dias antes da cultura de milho, avaliar até os 30 dias pós-cultivo, então assim, 60 dias de monitoramento para percepção. Cláudio, quantas que eu coloco numa lavoura ou na minha fazenda? 1, 2 unidades. É para tu ter um termômetro, porque o fator de decisão sempre vai ser aonde? Na planta de milho. Esse é um fator de auxiliar. Aí a gente divulga junto aos nossos associados dentro de uma plataforma chamada SmartScope, que ela tem um mapa, então é alimentado com as informações, como está a pressão populacional na região, tem todo o histórico aí das avaliações. E aí trago só um exemplo para a gente discutir um pouco. Peguei uma cidade lá do Rio Grande, Santa Rosa, uma região mais quente, próximo, região noroeste do estado, próxima divisa com a Argentina. Por que eu peguei ela lá? Porque é uma região que planta milho safra a final de julho. E aqui é importante a gente só comentar, pessoal, o Rio Grande do Sul, a maior cultivo, vamos dizer assim, de milho é no safra. Milho safrinha para nós é menor, ou muitos produtores de menor área que fazem cultivo de milho safrinha, ou até algumas situações milho sobre milho, principalmente o produtor silageiro. E aí a gente começa a entender, pessoal, quando a gente tem as flutuações, veja que essa linha laranja, 21, 22, de junho, de 21 até junho de 22, e a linha verde a gente está construindo aí, em relação a esse ano, até os dados atuais aí das últimas semanas. E aí vejam que temos situações muito parecidas, e aí o Rogério comentou, às vezes tu planta, tinha pressão na condição de safra, população declina. Não dá muito problema. Mas isso não quer dizer que eu não vá ter problema na safrinha, porque normalmente todos os locais que a gente tem monitoramento, o pico populacional para nós lá é quando também vocês estão implementando o milho safrinha aqui, final de janeiro, fevereiro, depende da região, que vai ser o maior pico. Então, e outra mensagem que em algumas situações, e aí eu trago um exemplo aqui para a gente contextualizar, nesse ano, pessoal, nós tivemos mais problema no milho safra, cultivado mais cedo aqui, quem semeou final de julho, início de agosto, pegou essa alta pressão da praga. Quem semeou mais tardiamente, é um pouquinho mais tarde, claro que depende da região, teve menos problema. Glauber, mas o que aconteceu aqui, pessoal? Foi menos frio no inverno, não quebrou ciclo, e nós tivemos população que sobrou da safrinha e migrou para o nosso milho safra, e aí a pressão foi absurda. Por que a gente justifica isso? Com a informação, por exemplo, de infectividade. Porque a gente vai além da quantificação da população. Coleta esses insetos e manda para a PCE para ver se dentro do corpo dele tem o complexo de enfesamento. E aí apresento alguns pontos em relação a 2021. Aqui esses pontos brancos são pontos que negativou, então o inseto não bacterilífero, em 2021. Mas quando nós vamos para 2022, olha aqui, Santa Rosa, em torno, várias regiões, mesmo já no início da safra, positivando principalmente para fitoplasma. Então mostra que isso aí não é população migrante, população que ficou. E aí você tem uma alta pressão. Novamente, a Ponte Verde, aquele milho que fica no campo, milho voluntário, amplifica o problema. E aqui trago mais uma informação, O que predomina na região sul, inclui, senhores, é a questão de fitoplasma. Olha só, nós tivemos um ponto de espiroplasma. Basicamente porque essa bactéria se desenvolve melhor em temperaturas mais amenas, comparativamente com o espiroplasma. Mas isso não quer dizer alguns insetos também positivos para 2 ou até 3 dentro do complexo de enfesamento. E aí a gente foi um pouco além, começou a fazer algumas correlações, porque você pode dizer, Glauber, mas além do milho, o que afeta bastante? Chuva e temperatura. Temperatura não é uma novidade, Nós acabamos de falar de ciclo, que eu disse, 25 dias, se a temperatura for 30 graus, 27, pode ir a 50 se a temperatura média baixar, Pode não ter eclosão de ovos, temperatura abaixo aí de 17 graus. Não eclode ovo, mas não inviabiliza. A temperatura volta a subir, volta a ter eclosão de ovos. Então vejam que a temperatura tem muita relação com a precipitação. Chove, a população declina. Seca um pouquinho, a população
cresce. A gente uns trabalhos iniciais, mas a gente está desenvolvendo, já que tem um banco de dados aí com as redes de monitoramento. Tá? E olha aqui, aí com temperatura, uma correlação positiva, aumenta a temperatura, aumenta a população da praga. Tá? E aqui, né, o professor Canterri já abordou, né, mas aqui a gente só traz novamente, né? Então, o que é esse complexo de enfesamento? É uma classe de bactéria. Basicamente, é importante a gente mencionar que a transmissão desse complexo de enfesamento do inseto é persistente e propagativa. Né? É importante essa informação, porque quando nós vamos falar de pulgão, ela é persistente, mas não tão propagativa. Né? Então, diminui com o passar do tempo. Aqui não. Né? Tem alguns trabalhos que, quando a cigarrinha está muito velha, até diminui um pouco, mas ainda ela é muito efetiva. Né? E a gente tem os 3 complexos. Né? Basicamente, enfesamento pálido, espiroplasma com Kelly. Né? Aqui algumas fotos ilustrativas, e aí sim é uma dificuldade a campo de a gente separar tantas doenças com deficiências nutricionais. Então, realmente é um desafio, né, para a gente entender as principais doenças. E outra, né, não tem como nós não falar em relação ao quê? Genética de híbrido, né? Então, cada híbrido também vai mostrar um sintoma peculiar, né? Porque é uma interação genética com o complexo de enfesamento. Tem algumas características que tendenciam, né, para, por exemplo, mais amarelecimento, né? Ou algumas plantas mais anã, encurtamento de internódio, multiespligamento, raiz adventícia, né? Vários fatores. Né? Como eu mencionei, enfesamento vermelho, né? Como predominante, então as 2 bactérias, e a virose, né? O raiado fino. Né? E aqui a gente pede para vocês atentar um pouco mais a essa folha aqui, com sintomas característicos de raiado fino da virose. Tá? Mas por que atentar em relação ao raiado fino? Tá? Acabou de falar das bactérias. Porque temos um período de incubação dentro da planta. Né? O que é esse período de incubação? O inseto transmite, tá? Esse complexo de enfesamento, e aí, alguns dias ou semanas, a planta vai começar a mostrar sintoma. Por isso que eu iniciei a apresentação falando o quê? Eu tenho que controlar o vetor. Eu enxerguei a cigarrinha, eu preciso controlar. Porque eu não posso esperar ver sintomas. Mas muitas situações a gente se depara com raiado fino. Né? Por que é o primeiro que aparece, pessoal? Porque os sintomas são mais rápidos, o período de incubação é menor na planta. 7 a 10 dias você já tem sintoma. Não quer dizer que essa planta não esteja bactéria, só que a bactéria vai aparecer 3, 4, 5 semanas depois, normalmente no período reprodutivo. Se você lembrar da apresentação do professor, naquele gráfico tinha ali onde que piora, né, os sintomas lá do fitoplasma e do espiroplasma. Então eu vejo, entendemos que esse sintoma pode ser um alerta, uma forma de você também monitorar. Cheguei nessa área, bom, vi que já contaminou, né? E aí, o que eu faço? Primeira informação que a gente tira daqui. A gente foi incompetente até aqui, porque já contaminou. Mas, assim, a gente, com a cigarrinha, a gente apanha mesmo, né? Mas, segunda mensagem, e aí? O que eu faço daqui para frente? A gente precisa entender, senhores e senhoras, que muito mais importante que a transmissão é o que nós chamamos de carga. Esse é um ponto importante. Porque às vezes vai lá, transmitiu a bactéria. Se fosse só a questão de transmitir a bactéria e o vírus, nós já tínhamos inviabilizado o milho. O muito mais importante é a carga. Tá, Glauber, mas o que é essa carga? É quanta bactéria a cigarrinha joga. Então aqui, ó, ela transmitiu, existe uma carga. Mas se eu não continuar manejando ou começar a manejar, vai aumentar a carga, vai dar mais prejuízo lá na frente. Justifico mais, que nem aquele vídeo lá. Vocês espero que não tenham sofrido tanto com esse problema. Mas quando dá tudo errado, a lavoura inteira tomba. Isso justifica o quê, pessoal? Que a cigarrinha foi amplamente efetiva na contaminação. Ela contaminou as 70, as 80 mil plantas no hectare. Então, a contaminação foi efetiva. Agora, se o milho tombou, aí está muito associado ao que? A carga, a tolerância de híbrido. Então, entendam aí a questão da importância, né, de a gente manejar para reduzir a carga. Né? E aí aqui a gente usa mais um ponto, né, que depois a gente vai construindo, que aqui também a gente perdeu um momento crucial. Então assim, ó, qual mensagem, mais uma mensagem que eu deixo aos agricultores?
né, e nós técnicos que estamos lá junto para ganhar essa batalha contra a cigarrinha. Eu tenho que monitorar o período, né? A gente vai falar aí TV8, V10, mas essa fase inicial muitas vezes passa desapercebido, né? Quando a gente começa a tentar cigarrinha, o milho está em V2, V3. Esse período para trás eu perdi um momento extremamente sensível, até mais sensível que eu pensar em controlar V6, V7, V8, entende? Então essa é a chave, né, da construção do manejo dessa praga. Tá? E aí, né, a gente discute muito em relação a perdas, né? Quantos quilos, né? Quantos sacos de milho eu deixei de produzir. Mas a gente vai além, senhores. Tá? Nós temos perdas qualitativas também. Tá? Podridão de base de espiga, tá? Muito associado a fusários, tá? Principalmente fusário verticilioides, fusário gramineário, bem conhecidos, senhores, por exemplo, em cultivos, por exemplo, de trigo, DOM, né? E o quê? Podridão de colmo, tá? Que a gente humildemente considera, né? E o professor também, com muita felicidade, abordou esse tema, né? E trouxe até um gráfico muito interessante. Os híbridos, né, tombam por fusário, mas quem debilitou a planta foi complexo de enfesamento. Se o meu milho tira a cigarrinha, já era quebrador, a cigarrinha só vem e amplifica esse problema e o milho tomba. Em resumo, tá? Aqui fica um puxão de orelha. As empresas varreram a sujeira para baixo do tapete, não assumindo tolerância de híbrido, dizendo que não, meu híbrido é tolerante de cigarrinha, quem derrubou foi fusário. Tá? Mas quem amplificou o dano para fusário, pessoal, foi cigarrinha do milho. Tá? Então, essa é um ponto importante para a gente discutir. Aqui é um levantamento, né? Então a gente também encontra bactérias, né? Então várias podridões, a gente faz levantamento. E aí a gente foi além. Tá? A gente pegou, né, algumas amostras, tanto de milho, aqui a gente mostra de grãos de milho, mas também fez a parte da planta, né? Porque a gente está muito preocupado em alimentar nossas mimosas lá, né? Em relação à silagem. Tá? Então aqui a gente começa a mostrar alguns tratamentos. Tá? Então temos uma testemunha na linha de fosforados, na linha de neonickel-piretroide, metomil, acefato e temos um biológico lá, tá? Que trabalhamos com octane nesse trabalho. O que a gente avaliou aqui? Fumosina, FB1 e 2, earalenona e DOM. Tá? Alguns tratamentos ou testemunha, pessoal, já deu nível fora do aceitável. Tá? Mas assim, a mensagem é, vejam que alguns tratamentos, menor quantidade de micotoxina. Tá? Vamos dizer aqui, está dentro do aceitável, mas temos redução comparativamente à testemunha ou até comparativamente a algum tratamento que é muito ineficiente para o manejo de cigarrinha. Tá? E aí esse grão, se for para uma ração para ave suína, meus amigos, o pepino é absurdo, né? Para ruminante, peixes, um pouquinho menos é problema. Mas assim, é alertar, né, que a gente está perdendo em várias frentes em relação à cigarrinha, né? E aí essa perda, né, ela é variável, obviamente, a vários fatores, tá? Como se tudo dá errado, né? Uma pressão alta, alta suscetibilidade do híbrido, eu posso perder aí níveis acima de 90%. Quando a gente traz tolerância de híbridos, a gente diminui o risco, tá? E aí a gente vai discutir um pouco mais. Mas voltando a falar num híbrido suscetível, tá? Só para a gente pegar um parâmetro e a gente ter o ponto de decisão, gostaria de chamar a atenção aos senhores nessa informação aqui, ó. Um inseto infectado por planta no estágio vegetativo inicial, um híbrido suscetível, altamente suscetível, 35% de perda. 3,50, 6,65, 9, inviabilização da lavoura. Em cima dessa informação, qual que é o nível? Qual que é o nível de controle de cigarrinha? Presença ou ausência. Porque se nós esperar uma população, vou esperar uma, duas, meus amigos, a gente já perdeu o bonde. A gente vai ser inefetivo. Diferentemente de quando a gente fala aí em escala de Davis, né, desfolhamento para lagartas, 1 percevejo por metro quadrado, que a gente considera alto, né? Aqui a gente mais trouxe o nível oficial. Até os senhores sofrem aí com melacanthus, que é um problema até maior em relação a furcatos, que nós temos no Rio Grande do Sul, mas o alvo aqui da nossa discussão é a presença ou ausência de cigarrinha como nível.
Tá? Esse é um ponto importante. E aí vamos além, vamos discutir um pouco, entender carga e também falar um pouco de tolerância de híbrido. E aí antes eu gostaria de mostrar para os senhores que nós temos um híbrido tolerante, onde que a gente infestou cigarrinhas no vegetativo inicial, 8 dias de permanência, de convívio, e o suscetível 1 dia de permanência. E aqui fica o meu agradecimento ao pessoal da Corteva, né, gentilmente forneceu esse material. Tá? E é muito didático. Né? Então vamos lá. Vamos no suscetível aqui. Ó. Tá? 0 insetos por planta, nosso padrão. Beleza, né? Tudo tranquilo. Olha o regaço em 2 insetos por planta. 4 insetos, 8 insetos. Então, uma das mensagens, a suscetibilidade de milho em baixa população, baixa carga, né, já dá um grande problema. Você vai dizer, beleza, então o que eu faço? Vou para tolerante e resolver o meu problema? Então, vamos olhar então. Vamos lá. 0 insetos, 2 insetos, 4, 8 insetos. Senhores, isso é carga. Tá? Eu tolero. Se você me ajudar, eu te ajudo. Se você não me ajudar, vamos perder junto. Tá? Então assim, pessoal, tolerância de híbrido não é solução isolada. Tolerância de híbrido é mais uma tática que eu preciso trazer no manejo para ser efetivo no controle de cigarrinho do milho. Tá? Então assim, eu ir para tolerância e tirar o pé do manejo, vai perder. Então esse é um ponto chave, pessoal. Claro, condição de safrinha, né, que tudo é pior, o que eu digo? Vocês têm que fugir do altamente suscetível. A gente tem que ter um grau de tolerância, porque daí com manejo, mesmo com manejo robusto no altamente suscetível, a gente não tira a lavoura. E não é tão simples essa escolha, né, porque a gente vai além. Por exemplo, trazer uma mensagem nós lá do Rio Grande do Sul. Os milhos, normalmente, que têm maior suscetibilidade, estão na escala de hiperprecoce, superprecoce e alta caixa produtiva. E aí, simplesmente migrar para um milho tolerante, por exemplo, lá no sul, vai aumentar ciclo, que pode me viabilizar um cultivo, uma safrinha, e vai produzir menos, numa condição, por exemplo, assim, que a gente foi muito efetivo ou baixa pressão de cigarrinho. Então a mensagem aqui, pessoal, todos os elos da cadeia têm que abraçar junto. Vamos semear o milho com menor tolerância? Agricultor, estamos juntos? E nós, como consultores, também temos que fazer uma avaliação do agricultor, né? Às vezes não precisa falar para ele, né? Mas no sentido assim, ó, ele tem capacidade operacional, ele tem equipamento, ele está habilitado a fazer 6, 7, 8 aplicações, até que estágio o equipamento dele permite fazer? Ele tem equipamento para rodar toda a fazenda? Em cima disso, a gente diz, não, beleza, está habilitado a gente aumentar o risco em relação a híbridos. Então, esse é um ponto importante. Aqui a gente fez também, a gente quase apanhou aqui o pessoal de algumas empresas, né? Mas estou vivo ainda, né? Mas assim, pelo menos o pessoal abriu a caixa preta. Em relação ao quê, pessoal? Avaliação de híbridos. A gente avaliou 87 híbridos, gerou um boletim, em relação a dizer, nós não vendemos híbrido lá, pessoal, nós somos estritamente pesquisa. Basicamente assim, ó, as empresas precisam posicionar o produtor, a gente precisa ter a ciência de qual a tolerância do híbrido. Por quê? Isso afeta manejo. Porque em cima disso eu vou construir. Por exemplo, nós lá na safra, que a gente sai do inverno, qual que é o posicionamento? Menor pressão, híbridos mais sensíveis na abertura de janela. Claro que não se enquadra aqui para vocês, que o milho primeira safra se enquadra essa teoria. O milho segunda safra ou safrinha e uma pressão maior. E aí a gente constrói aqui o manejo dentro do ciclo da cultura. Assim, a gente foi trazendo algumas informações e aí agora vamos tentar assim amarrando os pontos para ficar bem, tentar ajudar os senhores em relação ao manejo. Vamos lá. Esse ponto aqui a gente já discutiu, então consideramos presença ou ausência do inseto. Glauber, mas será que ela está bacteriolífera, Lá no sul, só para descontrair um pouquinho, teve uma onda lá que um pessoal disse, não, eu olho para o olho da cigarrinha, dependendo a tonalidade, ela está infectada ou não, São galo cinza, Assim, qual que é a mensagem, pessoal? Para tomar decisão no campo, é 100% bacteriolífera. Deixa para as instituições de pesquisa entender como é que aumenta o percentual de infectividade,
Porque até vocês pegar e mandar para um laboratório e voltar a análise, é de 7 a 10 dias úteis, já foi a lavoura. Tá? Então, só para a gente estressar esse assunto. Começo com um bom tratamento de semente, tá? Que tem a neonicotinoide. A gente rodou alguns trabalhos, né, para ver se clotianidina, tiametoxam, imida, retratamento, tá? Ampliava controle. A gente não viu, assim, ó, é de suma importância o tratamento de semente, tá? Principalmente a percevejo. Tá? Vai proteger cigarrinha? Vai. Mas eu tendo cigarrinha já no V1 aqui, meus amigos, eu preciso já complementar foliar. É muito frágil o tratamento de semente, ele não consegue me proteger. Então, esse é um ponto que a gente associa, liga com aquela foto do milho com risca, né, que a gente diz, às vezes o cara desatenta, volta lá em V3 e o milho já está contaminado. Daí, ou por logística, eu achava que o meu TS segurava 15, 20 dias. Já perdi um time importante. Tá? Claro que aqui a gente faz um parênteses, né? E nós temos especificamente no palito o maior problema até que cigarrinha, naquele momento, né, que é percevejo. Ainda a gente perde por percevejo, por aplicações atrasadas. Tá? Vocês têm uma pressão maior, muitas vezes tem que fazer já no final da soja para baixar a população. Tá? Mas assim, aquela aplicação no palito é chave para manejo de percevejo, que é o maior potencial de dano. Tá? Às vezes, por exemplo, assim, está um pouco mais frio o solo, não é condição de vocês, mas lá no sul. Demora mais para emergência. Alguns híbridos também têm arranque no frio diferente. Profundidade de semeadura vai afetar período de dias de suscetibilidade a percevejo. Aí depois não adianta dizer, ó, chama o cara do híbrido que não tem vigor essa tranqueira. Percevejo. Tá? Então, assim, muita atenção a esse ponto. E aí, já construindo manejo, pessoal, qual que é a mensagem aqui? Ó? Não vai me usar um Cristo, por exemplo, no Metomil ali, né, que é um produto que a gente vai construir falando em manejo, que é bom para cigarrinha, mas não controla ou não é efetivo para percevejo. Então, assim, vamos começar a construir. Né? Eu vou colocar o que ali? Um neonicotinoide piretroide, um fosforado, um carbamato que tem efeito, né? Pensando que vai controlar o percevejo e já vai controlar a cigarrinha. Mas, Glauber, talvez não seja o melhor para a cigarrinha. Mas, gente, eu vou ter que construir 6, 7 aplicações. Eu preciso o quê? Rotacionar. E aí eu já começo pensando, bom, vou pegar percevejo e vou pegar cigarrinha. Tá? E aí a gente vai construindo. Quantas aplicações vão ser necessárias? Tá? Infelizmente, eu não tenho uma receita de bolo. Tá? Mas a palavra-chave... Tá? A palavra-chave, e vocês viram que a gente está muito focado em desenterrar a palavra monitoramento, pessoal. O calendário, o professor Canteri também foi muito feliz e comentou o quê? O calendário não dá mais certo, né, professor? Tem que ir lá ver, tem que monitorar, tem que entender qual espécie, porque pode mudar o manejo. Perdemos muito soja, que foi na conta da seca o ano passado para trips. E o cara dizia, olha lá, aquele talhão lá tá morrendo da seca. Tu chegava lá, tu não conseguia respirar. Se tu respirava, tu comia uns 20 trips. Ah, mas não tinha doença, professor. Não tinha doença, não precisa aplicar. Ó, agora vamos tentar puxar para cá, né? Pessoal, e produtores que estão aqui, né? Às vezes, quando a praga, não tô querendo assim, fazer uma competição sadia, né, com a fitopatologia. Mas em relação assim, quando a gente tem que entender qual que é o meu maior problema. Se a praga é o maior problema que a doença, mas não tem pressão na doença, mas entra para a praga. Tá? Então, esse é o ponto. Então, voltando aqui, monitoramento. Tá? Apliquei, retornei, 3 dias depois. Já aconteceu para vocês e voltar 2 dias depois, ter mais cigarrinha do dia que vocês aplicaram? Rapaz, nós começamos a fazer uns trabalhos lá e descobrimos o que acontece. Diz que elas vêm para o velório que morreram. Aí a população aumenta. Só para descontrair. Mas assim, ó, e olha só, por que eu falei lá no início em relação ao que? Ela está no cartucho da planta de milho. Então assim, também não vamos cair no desespero de ter que aplicar de novo, porque eu não vou aguentar. Eu vou fazer 20 aplicações. Tá? A mensagem ela está no cartucho da planta de milho, cada 5 a 7 dias, daí condição de safrinha eu digo que vocês precisam ficar em torno de 5 dias, tá? Repor produto ali, da folha nova que está saindo no cartucho, para a cigarrinha ser morta. E temos sim uma condição
da cigarrinha fazer picada de prova, né, e ver que tem inseticida e não se alimentar, por consequência ela não morre, mas não aumenta a carga. E também tem um fator dispersão, né, muita chegada de novos indivíduos, que pressiona os inseticidas e a gente não consegue zerar a população em muitas situações. E aí eu vou precisar fazer várias aplicações. Até quando, pessoal? Na luz dos conhecimentos atuais, vamos dizer assim, né, porque as pragas às vezes nos puxam o tapete, a gente vai precisar proteger até V8 e V10. Híbridos menos tolerantes até V10, milhos mais tolerantes até V8. Glauber, tem uma pressão absurda mais para frente. Dependendo da tolerância, né, dependendo da possibilidade, talvez até de ampliar o momento de controle. Mas assim, basicamente aonde... E aí é uma curva de crescente, né? Quanto mais cedo ocorrer a contaminação, e está aqui, ó, pessoal, os enfesamentos demoram para se multiplicar e causarem danos às plantas. Quanto mais tardia a infecção, menor será o dano causado para essa cultura. Tá? Então, de novo, até V8, V10 é o período crítico. Na fase inicial é o extremamente crítico. Por isso que eu alerto muito esse monitoramento aqui. Tá? E lá na frente, pensando numa condição de redução populacional, tá? É interessante a gente até fazer a aplicação para reduzir a população. Tá? Mas não para esse cultivo, né? E para um cultivo subsequente, um milho mais jovem que a gente tem próximo. Tá? Então fica esse ponto. Né? E aí aqui, pessoal, já construindo, a gente vai mostrar alguns dados de manejo químico, mas bem rapidão. Né? A gente precisa o quê? Trazer biológico. Tá? Por que precisa trazer biológico? Porque os meus melhores químicos, eles não entregam uma performance que a gente desejaria para cigarrinho no milho. Tá? Eu preciso aumentar controle. Tá, e aí, eu coloco agora então em todas as aplicações química e biológico? Também não é o caminho. Tá? A gente entende que em algumas aplicações estratégicas eu devo associar químico e biológico. Até porque um bom biológico tem um investimento como um bom químico. Aí a gente também tem que estar se preocupando com o bolso, né, de quem está pagando a conta. Né? Então, eu vou posicionar, pessoal, um biológico mais na fase inicial, sim. Né? Não tão inicial, porque entendo que tem que ter um pouco de área foliar, tá? Porque é um produto de contato. Tá? E vou associar. Então, dependendo do número de aplicações, eu vou fazer 2, 3 aplicações associadas químico e mais biológico. E em cima dessa flexibilidade, pessoal, uma mensagem também assim, ó. Hoje está um calor estorricante e está uma condição ambiental extremamente desfavorável. Tá? Chove, segunda. Dentro da pressão que eu tenho, cada 5, 6 dias eu vou ter que entrar. Então, assim, não coloca o biológico nessa aplicação, coloca na próxima. Você vai chover segunda, vai ter uma condição ambiental mais amena, temperatura, umidade, o ambiente. Para quê, pessoal? Para mim... retirar todo o valor, todo o potencial do biológico, né? Favorecer ele a aumentar a eficiência de controle, tá? Amplificar aí, o apoio na eficiência. E aqui, pessoal, aqui, ó, híbrido suscetível, a gente não sabia da suscetibilidade desse híbrido, foi um trabalho que a gente conduziu em 2021, 5 aplicações, faltou aplicação. Tá? Por isso que as produtividades foram pífias. Mas já deu para começar a tirar uma performance em relação a produtos com, vamos dizer assim, com maior efetividade. Né? E aí não é uma novidade para vocês, mas assim, basicamente na linha de químicos a gente tem metomil e acefato, né? Com os produtos, vamos dizer, que tem uma eficiência um pouco maior. Basicamente, aqui a gente testou Lanat a 1,5 litro, a gente diz que a partir de 1,2 aí vai ter performance, né? Porque, e aí é uma regra para muitos produtos, pessoal, é mais aplicação do que detrimento, eu vou associar 3, 4 produtos, fazer uma bomba. Eu tenho que proteger mais tempo. Tá? E acefato. Agora, um ponto importante, não é que porque esses produtos, né, na linha de químico vão performar mais, que eu vou usar 3, 5 do mesmo produto. Porque assim, quem está sofrendo mais com cigarrinho do milho, né, em regiões, já estamos tendo a redução de eficiência dessas ferramentas. Tá? E aí? Aí eu vou ter que descer um step, né? Dentro do manejo. E aí, o que eu vou fazer? Então, assim, eu preciso entrar no manejo, mas eu vou precisar utilizar outras ferramentas. De outros carbamatos, de outros fosforados, neonic e peretroide. E olha lá, testamos aqui um biológico também, tá?
com boa performance para cigarrinha. Então, assim, uma boa opção. Tá? Aqui a gente testou Isária, temos Bovéria também como boas opções do quê? De associar a inseticidas químicos. Tá? Aí precisamos também entender com qual inseticida químico eu vou associar, pensando em compatibilidade, que a gente vai discutir um pouco à frente. Tá? Mas a possibilidade de também dar sobrevida a esses produtos, né, ou associar a outros, por exemplo, um neonicotinoide e piretroide. Aqui a gente trabalhou com Engeopleno, né, mas posso usar um Connect, posso usar outros neonic, um Galil, né, vários aí neonic e piretróides que nós temos no mercado, né, pensando aí em eficiência de controle. Tá? Aqui assim, só mostrando as espigas, né, só para complementar. Fizemos uma avaliação de nota de dano. Então, isso aqui é uma avaliação de 160 plantas na parcela, e aí uma análise que mostra quanto maior a nota, menos sintomas de enfesamento, quanto menor a nota, maior. E aí a gente tem uma situação de alguns tratamentos, a cauda, né, ela se espicha mais. Então, quer dizer o quê? Que tem mais plantas sadias, em detrimento à média aqui, né, de todo o protocolo. Então, e esse é outro ponto, pessoal, até na questão de avaliação. A gente está tentando evoluir a quantificação de sintomas em detrimento à só avaliação direta de população. Porque acontece muito de ter reinfestação, aí tu chega assim, tá, mas o produto controlou 20%, 30%, controle negativo, deu mais população que a testemunha. Por causa de dispersão, a gente também está ampliando aí nas avaliações. Vamos outro trabalho junto à Cotripal, menos pressão, bem menor pressão, aí fizemos 3 aplicações. Vamos fazer o quê? Medir a altura de planta. Aqui a altura média dos tratamentos, aqui a média, confirmando vários trabalhos aí na linha de acefato em metomil. De novo, o biológico performou interessante. Então, assim, são vários trabalhos que a gente vem construindo. Fomos além. Plantamos milho, deixamos LV2, V3, fomos no campo, coletamos cigarrinha, fizemos a aplicação dos vasos e infestamos os insetos. Tentando entender o quê? A real eficiência do produto, tentando isentar a questão de dispersão, de chegada de novos insetos. A eficiência de controle, aqui depois zeramos a população e deixamos as plantas crescer, aqui a foto das plantas da testemunha. A eficiência de controle, pessoal, que esses mesmos tratamentos a gente tinha a campo, ela aumenta. Então, assim, mesmo, por exemplo, um metomil que vai dar 60%, 65%, 70% lá no campo, ele chega a 85%, 90% quando você isenta o quê? A dispersão, a chegada de novos indivíduos. E aí a gente comparou. Comparou aqui, ó, a testemunha versus alguns padrões de tratamento, mostrando que os produtos têm efetividade e resultam em proteção da planta. E aí, parafraseando também o que o professor Cantelli mostrou lá, a gente precisa reduzir esse problema aqui. A gente, há 3 semanas atrás, rodou algumas regiões do Paraná, tem muito milho no meio da soja. E aí, o que acontece? É o que a gente comentou lá. Eu tenho a bactéria, olha lá, ó, a plantinha está vermelha ali, ó, colorada roxa, né? Com enfesamento. Então, a possibilidade de estar se contaminando. Claro que dificuldade, né? Perda de espiga, né? Isso o cara cai num looping, né? Se tu teve na safrinha passada bastante problema de cigarrinha, caiu planta, germinação em espiga, né? Você mata uma camada, vem outra. É um desafio, mas a gente precisa manejar milho voluntário. A gente entende, né, em relação que o vazio sanitário não é a gente não vai conseguir resolver cigarrinha, né, com isso, né, até porque ela usa algumas outras plantas para sobrevivência, mas é importante a gente mencionar que ela fica poucos dias. O frio também não mata a cigarrinha, pessoal, né, pode reduzir, mas está muito mais associado a reduzir a planta de milho tiguera, e ela pode sobreviver até 8, 9 semanas sem milho, porém necessitando de água. Pegue uma cigarrinha, coloque no freezer, deixe um dia, tirem ela e coloquem em temperatura ambiente. Ela vai sair caminhando dentro de algumas horas. Então, esse é o ponto aí de atenção. A gente entende que a gente precisa manejar, né, o híbrido, os milhos tiguera para reduzir a população.
Então aqui só um apanhado. Por que na condição de safrinha eu tenho mais problema? Basicamente porque todas as condições, né, de temperatura, disponibilidade de alimento, plantas infectadas, capacidade reprodutiva, né, tudo favorece a praga, né? Então eu vou ter maior dificuldade, e aí aqui a gente traz a questão, né, de entender tolerância numa condição de maior pressão. Tá? E aí, pessoal, a gente vai construindo, né, e aqui o objetivo também é exaurir um pouquinho mais, né, discutir um pouco mais em relação à qualidade de produtos biológicos. Tá? E aqui a gente traz, pessoal, que a gente precisa desmistificar um pouco, né, e começar a separar o joio do trigo, né, das boas empresas de biológico em relação à picaretagem que esse mercado, né, e principalmente cigarrinha, favoreceu aí no campo. Tá? E aí, né, aqui a gente traz as principais ferramentas, né, Isária, Bovéria e Metarrhizium. Tá? Começa tanto por algumas condições desses produtos, né, nem ter registro no Ministério da Agricultura. Tá? Então, aqui é para tentar começar a exemplificar para os senhores, principalmente os agricultores, né, quando chega assim, eu tenho uma Bovéria, foi lá R$70 por hectare. Aí não, apareceu uma Bovéria de R$15 e R$20. Tá, é Bovéria. Pessoal, a gente precisa, né, os bons biológicos são ferramentas fantásticas, só nós precisamos entender a separar. Então, assim, quem usou um biológico teve uma insatisfação, convido a usar uma ferramenta de procedência, né, que realmente está registrada, que realmente a dose que está na bula está sendo a dose recomendada, que tem qualidade. Porque qual desses três aqui os senhores vão querer usar? Mas o que Glauber tu está mostrando aqui? Eu estou mostrando menos colônias. Menos colônias, menos conídeos. Menos conídeos, é que nem dizer menos princípio ativo, menos pontos, menos impactos que vão cair, que realmente é o que vai infectar um inseto e levar esse inseto à morte. Tá? Então esse é um ponto. Mas podemos ir além, né, meus amigos? Podemos nem achar produto biológico dentro. Tá? Então assim, atende, não estou generalizando aqui, mas produto que não tenha registro, principalmente, que são... Olha para o rótulo, se ele está diferente de um produto químico, pulguinha atrás da orelha. Olha o laudo aqui, só para dizer que, né, a gente faz a avaliação, manda para parceiros. Baseado nos resultados da análise, o material indicou concentração de tricoderma. Mas o que era para ter dentro? Aqui, ó, Metarrhizium mais Bovéria baciana. Entretanto, não indicou a presença de Bovéria baciana e Metarrhizium anisópoli. Isso aí está no mercado também. Dificultando a vida da simbiose, dificultando a vida da Koppert, dificultando de outras empresas idôneas ao mercado. Tá? Essa é uma parte da diferença dos R$15 por hectare ou dos 70, 80. Você pode estar pensando, Glauber, mas o cara foi tão ruim, incompetente de colocar um produto que nem Bovéria tinha. Justifica os senhores. Aquele tricoderma que é bem conhecido de vocês, claro, aqui é tricoderma SP, ele é mais agressivo que Bovéria. Então, contaminou, ele mata a Bovéria dentro do frasco. E aí aqui, pessoal, a gente pode fazer mais um gancho. Veja como o troço vai que não é tão simples. On-farm. Não sou contra o on-farm. Agora, muita atenção, para a gente fazer algo bem feito. Porque as empresas, mesmo, vamos dizer assim, essas empresas mais de fundo de quintal, mesmo assim elas não conseguem produzir e posso ter situação como essa. Então, quem nos dera nós tentar fazer um on-farm sem pessoal habilitado, sem equipamentos realmente efetivos. Aí eu posso também cair nesse problema aqui. Aí não adianta colocar 5 litros por hectare. Esse já é um exemplo que eu estou sendo não efetivo na minha fermentação, porque eu poderia comprar um produto e usar meio litro, com uma concentração, com controle de qualidade. As boas empresas, o pessoal tem grande dificuldade, é todo um processo fabril, toda uma questão de descontaminação. Então, esse é um ponto importante. E claro que vamos além, pessoal, questão de formulação, muda muito a qualidade dos produtos. A gente precisa evoluir para entender cepas,
Então, assim, falar em Isária tem que entender qual que é a cepa, né? Falar em Bovéria baciana, entender qual que é a cepa, para a gente começar a entender as comparações. E a gente precisa, e esse é um caminho natural, pessoal, né? O biológico está passando por essa transição, a gente precisa ser mais técnico em relação a isso. E aí a gente vai além, pessoal, também a questão de compatibilidade. Aqui são vários tratamentos, e diferentes horas de exposição. Então, aqui a gente teve muitos aí compatíveis, alguns já menos compatíveis, mas a mensagem é, quando vocês associam a cauda, vamos pegar o compatível aqui. Quando vocês associam a cauda, o fungicida biológico com inseticida químico, façam uma aplicação mais breve possível. Assim, 3, 4, 5 horas, 6 horas depois, a partir daí eu posso ter redução, e a perda. Então, assim, ele é compatível, mas um grau de exposição muito grande ele pode deixar de ser. Então, esse é outro ponto. Dosei, vou fazer a aplicação lá na frente, pode dar problema. E aí, pessoal, as empresas estão divulgando, a gente vem trabalhando internamente, então, assim, cada empresa tem sua forma, ou a pesquisa, aqui eu cito o dado Leandro Ribeiro, Copde, por exemplo, tem um aplicativo muito interessante, pessoal, que traz a compatibilidade do seu produto em relação à mistura química que você faz. E aqui, pessoal, ficou pequenininho, mas eu gostaria de chamar a atenção, aqui, só como exemplo, essa barra anterior em relação à barra posterior muda volume de cauda. Volume de cauda também vai afetar a compatibilidade do biológico. Aí você estressa o volume, pode dificultar a compatibilidade. E aí vai além, pessoal? Não vou fazer uma pré-mistura ali, onde que eu vou fazer 100 litros de cauda, de volume de cauda por hectare, mas coloquei os produtos misturar, isso dá muito pau em herbicida, eu faço a pré-mistura com meio tanque ou com 1/3 da água, Aí a mistura você já está forçando num 1/3 da quantidade de volume, E aí também as condições ambientais, elas são fatores que afetam, tanto químico e biológico, E aí vejam, pessoal, que os biológicos são um ser vivo, eu preciso dar uma situação mais favorável para eles, E a gente atenta muito à questão de temperatura e umidade, mas o biológico também tem a questão de radiação ultravioleta, E aí aqui a gente traz um dia lá de Cruz Alta na nossa estação para a gente discutir um pouquinho, A linha laranja é a umidade relativa, a linha azul é temperatura, 24 horas do dia. Veja que nessa situação aqui, 9 horas da manhã, eu já entrei numa condição desfavorável. Em relação à temperatura e umidade, voltou às 20h30. Claro que é importante mencionar aqui não é receita de bolo, cada dia é um dia, mas a mensagem eu não tenho condição favorável de fazer a aplicação aqui, e aí é importante mencionar que nem para químico e nem para biológico. A única questão que o químico ele aceita um pouco mais de desaforo que o biológico, mas ele vai ser penalizado também. Mas aí trazendo a mensagem para biológico que é pertinente a gente aplicar aqui, pessoal. Então, a partir das 8 da noite, Glauber? Não, depende, tem dias que talvez a condição vai voltar mais cedo um pouco, mas é na entrada da noite aqui. Por que não de madrugada aqui, às 4, 5, 6 da manhã? Temperatura e umidade também está ideal. Porque eu tenho um processo de germinação do conídeo, de contaminação do inseto. Aquela questão da emissão do tubo germinativo, do apressório, aquela diluição do tegumento, a penetração e a entrada e infecção do inseto. E esse processo, pessoal, vai durar aí 6, 8, 10, 12 horas. Eu dando uma condição mais favorável, a posteriori da aplicação, você vai extrair mais valor do biológico, ele vai ser mais efetivo. E aí também, pessoal, se eu fazer a aplicação aqui, 3, 4 horas além da temperatura e umidade, eu vou ter esse amigo aqui, pessoal, que radiação UVA e UVB pode diminuir, ou esterilizar alguns conídeos, diminui a eficiência de controle. Porque depois que infectou, ele já fica, depois que entrou para dentro do corpo, aí vai demorar alguns dias para matar, mas não vai perder eficiência. E esse demorar alguns dias para matar é uma das justificativas para quê, pessoal? Para mim associar com o químico. Então, o biológico, ele
vai ser um efeito mais lento, vamos dizer assim, para matar, tá? E você associa com um bom químico que dá o choque e o biológico me auxilia na complementação. Essa é uma das principais justificativas de você o quê? Associar, para ter um sinergismo de controle para a cigarrinha do milho. Tá? E aí é tentar a tecnologia de aplicação, pessoal. Tá? Essa praga, né, a gente precisa, né, não podemos estressar aí com volumes muito baixos de aplicação. Né, a gente precisa um número de impactos, né, por centímetro quadrado para ser efetivo na contaminação desse inseto. E aí, infelizmente, a gente não tem uma receita. Né? Tem algumas, né? E aí eu combinei com o Rogério, né? Que ele comentou no início, está aqui o slide. Ó. Não existe uma única solução. Tá? O que existe, pessoal, para a gente brigar contra esse inseto? A gente integrar várias ferramentas. Tá? Partindo desde a sincronia do período de semeadura na região. Essa é um pouco difícil, mas a gente vê com muita, vamos dizer assim, eficiência ou diferença no campo, principalmente a abertura de semeadura. Tá? O primeiro produtor que plantar na região, tá? Que não tem milho ao redor, há um efeito concentração. Tá? Então, assim, em micro-regiões, se mais agricultores plantar junto, muito próximo, tá? E aí eu entendo que aqui na região começa semeadura final de janeiro, vai até março, né? Mas você tem um efeito de diluição, todo mundo entra a aplicar, diminui a pressão. Utilizar tratamento de semente com neonicotinoide, porém a proteção vai até inicial, encontrei cigarrinha, já após a emergência do milho, preciso aplicar, monitorar a presença dos insetos com armadilha, né? A gente comentou lá da rede de monitoramento, mas sempre, pessoal, tomar a decisão é na planta de milho. A gente brinca que não é um ponto amarelo e um mar verde, né, que a gente vai tomar, até porque a gente não tem correlação. A pesquisa, a gente está desenvolvendo alguns trabalhos, mas assim, é um termômetro a armadilha. Aplicações precoces sempre serão mais efetivas, tá? Porém eu preciso proteger até V8 e V10. Entender tolerância de híbrido, a gente discutiu bastante. Eu preciso rotacionar a modo de ação. Tá? E aí os produtos biológicos são uma alternativa, são uma ferramenta efetiva e possíveis aí de associar e atentar às condições, né, de aplicação, temperatura, umidade, horário. Condições ali que a gente falou, mais no final da noite para ser efetivo. Tá? E aí, infelizmente, né, pessoal, não é só a cigarrinha, né, que nos atormenta. Trips, tá? Vem aumentando a problemática. A gente teve como o principal problema na cultura da soja no Rio Grande do Sul foi trips. E ele vem aumentando a sua presença e dano na cultura de milho também. Tá? E aqui a gente traz um ciclo, tá? Para a gente entender um pouco. Então ele é um inseto raspador sugador, né? Então ele tem um aparelho bucal que é considerado, ele tem triqueta, né? São 3 estiletes, ele raspa o tecido, tá? E provoca danos aí de redução de fotossíntese, né? Danos extremamente nocivos, principalmente, né? E aí trips, pessoal, a gente sempre tem que atentar e amplificar o potencial de dano dele quando nós estamos passando por um estresse hídrico, tá? E veja que nós temos uma condição de incubação de ovos aqui em 4 dias, a eclosão de ninfas, que vão passar em 2 estágios ninfais, depois ele vai descer para o solo, então uma praga que pupa no solo, tá? Depois emerge o adulto que tem uma vida de 10 a 15 dias. Mas de ovo adulto, né, eu tenho um ciclo de apenas 10 dias. E tem alguma condição de partenogênese, tá? Uma reprodução, né, que a fêmea gera, né, oviposita ovos que vão gerar novas fêmeas, em detrimento à razão sexual, 50% a população explode. Tá? Então, essa é uma praga que a gente precisa tentar. A gente precisa tentar espécies, tá? Em milho, nós temos o Franknella ulians, tá? Mas o gênero Franknella, pessoal, é extremamente nocivo, mais difícil de controlar. Em soja, é bem complicado de controlar, prefere flores no período reprodutivo. Tá? A gente fez alguns levantamentos no Rio Grande do Sul, a gente não encontrou o Liance, né? Porque essa é outra dificuldade, pessoal. Né? Que essas pragas diminuindo de tamanho é difícil identificar. Né? Isso aqui são identificações moleculares, a gente tem, né, numa coleta de mais de 60 locais no Rio Grande do Sul. Tá? Mas estamos tendo problemas. Precisamos atentar também ao que, pessoal? A fase de ninfas. Né? Aqui eu mostro na soja, né? E aí fica a recomendação de vocês monitorarem o trifólio novo, mas podemos ir a milho também. Tá? E aí nós temos situações como essa ocorrendo. Tá? Então, assim, não só lá na fase inicial, né? Não só lá
nas folhas do baixeiro no desenvolvimento inicial. Nós estamos tendo muito trips atacando no cartucho da planta de milho, que passa desapercebido. Tá? Então a gente tem que pegar, abrir, esse negócio é uma amostragem destrutiva, né, e aí verifica grande população de trips, muitas vezes até necessitando a intervenção de controle. Tá? E aí outro problema, pessoal, é a questão de pulgões. Tá? Pulgões, pessoal, a gente precisa discutir em 2 cenários. Um deles é a questão da carga de aplicação que a gente vem fazendo para a cigarrinha do milho. Tá? A gente está tendo um desequilíbrio do ambiente, um aumento populacional de pulgão no reprodutivo. Então, assim, além da grande quantidade de aplicação que a gente faz, né, na proteção inicial focada a cigarrinha, aí entra no reprodutivo pulgão. Tá? Então, assim, mais um gancho para a possibilidade de interação com produtos biológicos para reduzir, tá, diminuir um pouco a problemática de pulgões na cultura do milho mais para frente, né, principalmente ali na polinização, é um pepinaço em relação ao pulgão. Tá? E aí aqui, pessoal, só para a gente discutir um pouquinho, até um material do IAC, tá? E aí a solicitação foi nós discutir, né, a questão aí de pulgão sendo mais problemático que cigarrinha do milho. Tá? Qual que é a nossa percepção, pessoal? A gente está lá no Rio Grande do Sul, né, a gente usa aí a nosso network com outros pesquisadores, principalmente aqui do Paraná, mas assim, o que a gente vê, entende e pesquisa? Despacito. Agora nós vamos dizer que, porque chegou para o Rio Grande do Sul, nós lá aqui, o Paraná e São Paulo, chegou pulgão, que é muito pior que cigarrinha. Cigarrinha agora, vamos lá, devagar, né, pessoal? Vamos devagar, né? Mas assim, e aí, como trips, eu preciso começar a identificar. Será que é mesmo o Rhopalosifum maídes que está atacando o milho? Schizapis também pode transmitir o sugarcane, né, que é o vírus, que aí, o SCMV, ali, o mosaico comum, tá? Que é o que está aí na questão de Rhopalosifum. Então, assim, a gente precisa entender. É passível de contaminar? Perfeitamente. Tá? É um problema? Rio Grande do Sul tivemos muito problema de pulgão esse ano, mas todas as avaliações que a gente fez, inclusive pegou plantas, pegou insetos, mandou para análise de PCR, não encontramos sugarcane, tá? Não encontramos mosaico comum. As espécies que estavam lá no milho eram o quê? Metopolópium, nós tivemos uma pressão altíssima em trigo, ele atacou milho também. Tá? Então, assim, precisamos manejar, precisamos entender um pouco mais. Agora, o que pode estar aí intrinsecamente que ainda a gente está devendo a entender melhor, é o que pouco se fala, mas já tem artigos publicados aqui embaixo. Ó. A gente fala muito dos dois, do fitoplasma e do espiroplasma, mas olha aqui, ó. Eu tenho o vírus da risca, que a gente falou anteriormente, mas tem o mosaico estriado aqui, tá, que pode se transmitindo. Opa, já estão me abanando aqui. Já vou terminar. Que pode estar sendo transmitido também. Então veja assim, pessoal, eu tenho mais um vírus de cigarrinha, tá, e tenho o pulgão entrando. Então aí nós já estamos falando em 2 bactérias e 3 vírus. Tá? Então a gente precisa entender, vai precisar manejar, mas ainda a gente considera, pessoal, não estou aqui diminuindo a importância de pulgões, mas e pode ser justificativa de algumas situações. Claro, eu vi planta morrendo, vi plantas com sintomas de virose, né? Mas não tinha pulgão. Agora cigarrinha tinha. Tá? Então esse é um ponto importante aí para a gente comentar. E aí, pessoal, assim, a gente precisa integrar nossas taxas de manejo. Tá? Só inseticida químico, pessoal, essa casinha do programa integrado não vai ser sustentável. Tá? E vocês viram que, por exemplo, a gente citou vários alicerces aí. Tá? Tanto de manipulação, a questão genética de híbrido, questão de manejo de tentar escape no momento de semeadura. Tá? E aí, só para comentar que a gente não está só com aquelas redes de monitoramento de cigarrinha, a gente está startando uma rede de monitoramento de Lepidopteros praga, pessoal, em 22 locais no Rio Grande do Sul, né, nesses pontos aí, nessas cooperativas parceiras, onde que essa ferramenta atrai, captura, quantifica, identifica e manda para o teu WhatsApp. Tá? Então, assim, a gente está buscando ferramentas que amplificam, ou nos ajudam a tomar a decisão, ou nos trazem, né,
algo para ajudar o departamento técnico. É o que eu falei, o termômetro, pessoal. Tá, Glauber, mas e o que eu faço com essa informação? Eu faço isso aqui, pessoal. Um trabalho que a gente conduziu há 2 safras atrás, mas vem conduzindo. Isso aqui, como flutuou a população de Spodoptera, nesse caso, durante todo o ciclo da cultura. E o que a gente fez também? Essa intervenção, área de pesquisa, avaliou como flutuou a população de lagarta. Olha ali, ó, eu tenho um delay. Tá? Então, eu posso direcionar a aplicação de inseticida, né? E aí é biologia do bicho. Né? Então, tem o acasalamento, tem a oviposição, período de incubação do ovo, lagartas neonatas pequenas que pouco causaram dano, e em contrapartida eu posso utilizar ferramentas, né? Por exemplo, assim, até ferramentas menos, vamos dizer assim, não aqueles produtos premium, porque eu estou controlando lagartas que são um pouco mais factíveis de controlar, lagartas pequenas. Né? Então, esse é aí só para a gente comentar o que a gente vem trabalhando, tudo isso para auxiliar a utilização de ferramentas como pano de batida. Né? Então, assim, pessoal, gastando meus 2 minutos negativos aqui. Monitoramento constante da lavoura. Eu preciso respeitar condições de aplicação, né? Então entender compatibilidade, entender aí como exaurir, tirar o máximo, né, do meu benefício da ferramenta biológica. Cada vez mais eu vou precisar entender qual o alvo, qual o tamanho, qual que é a espécie, né? Como eu comentei lá de trips, a questão de pulgão, né? O potencial de dano, é só praga se alimenta ou ela é vetora? Né? Então, se é vetora, o meu nível, né, de problema aumenta, para aí sim gerar uma recomendação assertiva, né, efetiva. Né? Qualidade dos produtos. Né? Então aqui, pessoal, a gente só falou, então assim, para separar as boas empresas da picaretagem. Né? Mas nós consideramos que as ferramentas biológicas são imprescindíveis, né, para a sustentabilidade. A necessidade de você somar junto as ferramentas químicas. E não é um embate, pessoal, entre químico e biológico. Né? Inclusive, as de químico estão indo atrás, comprando por aquisição ou por pesquisa, trazendo ferramentas biológicas para dentro do seu portfólio, né, para ter uma sinergia. Porque as ferramentas químicas cada vez são mais difíceis, onerosas para a gente trazer, né, para os órgãos trazer, e por consequência, as pragas estão tão difíceis, né, que muitas vezes a ferramenta, quando chega, às vezes chega já com resistência, né, ou fica poucos anos, né, de real eficiência. Né? E aí também, né, pessoal, lá a gente comentou, a gente precisa ser mais sustentável aqui para também favorecer um microambiente, insetos benéficos. Cada vez mais a gente precisa pensar um manejo de pragas em sistemas. Né? Eu não posso, agora eu tenho soja, eu vou manejar pragas da soja. Agora eu tenho milho, eu vou manejar pragas do milho. Tá? Eu tenho que começar a entender, né, o que eu faço na soja para diminuir o problema do milho. Tá? Então, manejos integrados. Tá? Porque tudo essas informações, pessoal, né, a gente precisa, né, que seja utilizado. Convido vocês a seguir a Rede Técnica Cooperativa, onde a gente divulga várias informações, não só da entomologia, mas dos meus 5 pares lá em relação a informações técnicas. Né? Porque a gente considera que gerar informação, né, ela é insuficiente. Ela tem que se tornar em conhecimento. Tá? A gente fazer a mesma coisa não chega em lugar diferente, meus amigos. Tá? Então, agradeço muito a atenção de vocês. Tá? Parabenizo o evento, fantástico. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Fica meus contatos. Né? A gente será um prazer auxiliá-los aí, né, humildemente, no que a gente vem fazendo lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Então, neste momento, deixamos aberto o espaço para as perguntas. Se alguém tiver para fazer ao pesquisador e Dr. Glauber, por favor, levantar a mão. Doutor, uma questão só, alguns produtos citados ali, me parece que não possuem o registro para cigarrinha, né? E a gente tem aqui no Paraná, nós temos um problema sério com relação à fiscalização, né? E até pela modalidade de aplicar nível de controle baixo, né? O que tem de perspectiva das que tem os produtos, né, estão procurando registro? Perfeito, excelente pergunta. Só fazendo um parênteses, nós como pesquisa podemos trabalhar com testes de diversos produtos, mesmo ele não tendo registro para aquela modalidade. O que a gente conversa com as empresas parceiras, sejam elas de químicos ou biológicos, muitas delas estão pedindo extensão de uso, tá, para essas ferramentas. Isso é muito positivo, porque a gente precisa
ampliar as ferramentas, né? A gente entende que quanto mais na caixa de ferramenta tiver opções para a gente rotacionar, né? Então, novamente, a gente bate, né? Precisamos rotacionar os modos de ação ali para a gente perpetuar por mais tempo, pessoal, a efetividade dessas ferramentas numa praga tão invasiva como a cigarrinha do milho. Glauber, eu vou falar uma situação aqui que ocorreu e depois eu faço a pergunta. O ano passado, na segunda safra aí, fui fazer a visita junto a um produtor, para quem conhece a região aí de Tuneiras, Cruzeiro do Oeste, ou seja, uma região que não tem milho, né, tanto de verão e de safrinha bem esporádico. E a gente olhava um raio aí de 20 quilômetros, onde o olho alcançava, nada de cultura do milho. Convidei o produtor para a gente ir lá para fazer um monitoramento em relação à cigarrinha, ele até me questionou, não vai ter porque não tem milho perto, né? E a gente chegou lá, estava crivado de cigarrinha. Enfim, qual é a distância de migração da cigarrinha aí? Excelente pergunta. Ela é muito migrante. Tá? A gente tem alguns trabalhos, né? Claro que assim, a gente bate muito na preocupação de migração a curtas distâncias, mas ela tem possibilidade de migrar a 100, 200 quilômetros com facilidade. Inclusive, tem algumas questões até de encontrar na fuselagem de aviões, né? Em alguns momentos, realmente, tem o pessoal, uma interação com o pessoal da Corteva, o pessoal me mostrou algumas fotos, né, de avião agrícola. Então, assim, mostra que é um inseto diminuto, ele ascende em altura, pega correntes de ar e vai a longas distâncias. Né? Então, assim, realmente, esse é um dos principais problemas, a dispersão é muito grande. Inclusive, para justificar isso, a gente está com uma parceria com um colega lá da Federal de Santa Maria, que tem um doutorando envolvido nesse trabalho, que a gente já mandou para o exterior para fazer a questão do DNA da cigarrinha, para começar os trabalhos, e aí estamos usando os parceiros pelo Brasil, para ver o parentesco. Né? Então, eu consigo fazer a definição lá, a genética da minha população de Cruz Alta e pegar uma amostra aqui de Campo Mourão e entender se ela tem parentesco. Tendo parentesco, eu entendo que parte da tua população daqui foi para lá. Né? Então, a gente está desenvolvendo, assim, confirmar algo que já se ventila e se fala muito, mas é muito migrante. Por isso que a gente tem dificuldade em manejo. Muitas vezes é o que a gente tentou lá no ambiente protegido em vaso. Você faz a aplicação, né, no campo, você tem reinfestação e aí parece que o produto não controlou, tem muita dispersão. Inclusive, faço um gancho, pessoal, né? Então, assim, a importância de os agricultores pegarem junto, né? Então, aquele agricultor chambão, mas eu não esqueço que eu usei numa palestra, o cara no final disse, o que é chambão, né? O cara mais largado, né? Eu não sei como você chama aqui, né? Aquele que não investe muito, o do lado vai ter problema maior, porque o produtor que tirou o pé vai ter um aumento populacional e a cigarrinha vai migrar. Então, tem situações lá no sul que o produtor diz, não, eu vou passar pulverizando o milho do meu vizinho também, porque senão eu não consigo reduzir. Então, assim, é uma praga muito dispersante. Pois não. Bom dia. Pensando no inseto como uma praga alada, o que a gente convive hoje em dia na cidade? Uma praga urbana é o Aedes aegypti. Uma maneira de controlar na gente é o repelente. Alguma coisa trabalhada em cima, como se vou fazer aplicação química mais um biológico, se existe algo em cima de algum trabalho como um repelente natural, alguma coisa, alguma química, para poder atrasar essa entrada da praga na cultura. Perfeito. Pessoal, assim, claro que o tempo curto, algumas coisas não acabou passando batido. E aí aqui eu vou devagar um pouquinho, se me permitirem, né? Vamos botar a corrida aqui. Assim, ó, a questão, por exemplo, nutricional vai afetar. Questão de solo compactado, a gente viu resultados muito distintos. Manejo de fungicida. Né? E aí tu pega assim, ó, sem doença, sem pressão de doença, manejou fungicida, híbridos mais suscetíveis dá diferença. Né? Nessa questão de outros produtos, alguns a gente vê um pouquinho de efetividade. Agora, a minha recomendação é assim, nunca tirem as ferramentas principais, né, para adição de repelência. Já aconteceu, teve uma empresa que nos procurou, né, onde que era um produto à base de cauli, tá, que você aplicava na área, tá, mudava a reflectância da planta, né, e a reflectância por que a cigarrinha é atraída pela cor amarela? É uma reflectância de comprimento de onda, né, ela é atraída. Nesse caso, tu aplicava, mudava a reflectância e a cigarrinha não achava o milho.
Fantástico, né? Aí tu imagina aqui em Campo Mourão, uma nuvem de cigarrinha voando, tipo, aonde que tem milho eu não enxergo milho. Então, assim, despacito, né? Despacito, porque o bicho... cuidado com as coisas milagrosas, tá? Então, só nesse comentário aí para te responder, tá? Para fechar, né, Rogério? Para fechar. Alguém tem mais alguma pergunta? Lá no fundo. Esse deve ser amigão, hein? Bom dia, professor. A gente sempre ouve falar também da questão da contaminação, né, da cigarrinha, que é o nosso principal problema. Imaginamos aqui uma situação impossível até de uma população de cigarrinha sem ela estar contaminada, considerando que uma fêmea põe aí 500, 600 ovos durante o ciclo, e a eclosão desses ovos é que causa um dano mecânico nas nervuras, já que ela propõe na... Então, a minha pergunta é assim, quão importante independente da contaminação, esse controle, né, pensando nesse dano físico? Esse dano físico vai causar esse raiado que pode ser confundido com o vírus, com o Molicutes, ou não é tão significativo? Excelente pergunta. Eu vou te responder de uma forma e depois a gente complementa. Assim, pessoal, a gente precisa manejar. Porque, assim, até tu saber e ter total certeza se ela está contaminada ou não, tu pode ter perdido a lavoura. Então, essa é a primeira resposta. Mas, assim, complementando, assim, vamos dizer, uma dúvida mais pontual tua, esse dano mecânico, ele é bem diferente em relação a raiado, então, assim, não é tão difícil de você separar. Mas, assim, tem o dano direto também, não só do dano mecânico, o dano da alimentação, né? O que a gente está vendo em algumas regiões com altíssima pressão, né, ele é um inseto sugador. Ele é mais eficiente que pulgão, mas em alta população, o que está ocorrendo? Fumagina também. Então, essa excreção, e aí você tem perda da área foliar fotossinteticamente ativa. Então, assim, e somando tudo isso, pessoal, claro que o dano direto dela, vamos dizer assim, o dano mecânico vai ficar por último em relação a níveis de potencial de dano, mas todo esse pacote, essa soma, você vai precisar manejar. Essa é a nossa recomendação. Mas o dano direto dela em alta população, às vezes, mesmo ela não sendo contaminada, você vai precisar controlar por toda essa bateria de problemas a posteriori que podem ocorrer na cultura. Tá? Mais alguma pergunta? Então, queremos agradecer ao pesquisador e também ao Dr. Glauber Sturmer pelo conhecimento repassado nesta manhã, neste evento. Nosso muito obrigado e convido a todos mais uma salva de palmas.